Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Sandro, bem-vindos ao nosso canal. Aqui a gente fala sobre economia, finanças, dinheiro. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre bancos, a origem dos bancos. No vídeo passado nós falamos do Banco Central e o Banco Central dos bancos centrais. Mas hoje eu quero voltar um pouquinho na história e falar da origem dos bancos, como é que os bancos surgiram. Então vamos começar. Neil Ferguson, no seu livro A Ascensão do Dinheiro, ele cita que os judeus vinham provendo crédito à cidade de Veneza e os judeus ficavam sentados nas suas banchi, né, em italiano, ou seja, banco. E daí o termo banco. Eles ficavam sentados nas suas mesas, nos seus bancos, provendo o crédito comercial aos mercadores. E o interessante é que, por que os judeus são conhecidos por serem banqueiros, né? Tem um detalhe que a gente pode extrair lá da Bíblia, lá da lei dos judeus. Lá em Deuteronômio, capítulo 23, do versículo 19 ao 20, a gente pode ler que até o irmão não emprestarás com juros, nem dinheiro, nem comida, nem qualquer coisa que se empreste com juros. Ao estranho emprestarás com juros, porém até o irmão não emprestarás com juros, para que o teu Deus te abençoe em tudo que puseres a tua mão, na terra a qual vais possuir. E o interessante é que naquela época, a usura, o empréstimo de dinheiro a juros era proibido pela Igreja Católica Romana. Só que detalhe, os judeus, eles não estavam submetidos à lei da Igreja Católica Romana, né? Eles não estavam submetidos à lei de Roma. Então, nesse caso, eles se sentiam livres para emprestar aqueles que não fossem seus irmãos. Nesse caso, eles começaram a desenvolver esse comércio que já era comum. O empréstimo a juros existe desde você ver relatos na Bíblia, muitas situações que os próprios judeus emprestavam a juros a eles mesmos e eram condenados. A própria comunidade condenava quem emprestava dinheiro a juros, né? Mas nesse caso, naquela época do florescimento do comércio na Europa, eles acabavam sendo destaque. Por quê? Porque eles não estavam submetidos ao empréstimo aos seus irmãos judeus. E eles emprestavam aos outros, que não eram seus irmãos judeus. E aí chegou num ponto que a própria Igreja Católica Romana passou a permitir a usura, né? Ou seja, o empréstimo de dinheiro. A partir de então, o comércio bancário, os bancos começaram a se desenvolver. E uma família específica se destacou nesse comércio, a família Médici. A família Médici era considerada a família que era dona de praticamente toda a Florença. E tem um relato que eu quero ler para vocês aqui também do livro do Neil Ferguson. Talvez nenhuma outra família tenha deixado uma marca numa era como os Médicis deixaram no Renascimento. 2 Médicis se tornaram papas. 2 se tornaram rainhas da França. 3 se tornaram duques. Seu patronato das artes e das ciências percorreu uma escala de gênios de Michelangelo a Galileu. Antes dos anos 1390, poderíamos sugerir legitimamente os Médicis eram mais bandidos do que banqueiros, mais notados pela baixa violência do que pelas altas finanças. Entre 1343 e 1360, não menos do que 5 Médici foram condenados à morte por crimes capitais. Então apareceu Giovanni de Bacchi de Messi. Seu objetivo era legitimar os Médici. E através de um trabalho duro, vida sóbria e cálculo meticuloso, ele conseguiu realizar o que almejava. O livro secreto de Giovanni de Bacchi de Messi joga uma luz fascinante sobre a ascensão da família. De certo modo, foi uma história de contabilidade meticulosa. Com um capital de 20 mil florins em 1402 e uma folha de pagamento com 17 pessoas no máximo, o banco apresentou o lucro de 151.820 florins entre 1397 e 1420, cerca de 6.326 florins por ano e uma taxa de retorno de 32%. Quando Pio II se tornou Papa em 1458, Cosimo de Médici, filho de Giovanni, era efetivamente o Estado florentino. Como o próprio Papa deixou claro, abre aspas, questões políticas são resolvidas nessa casa. O homem que ele escolhe assume o posto. Ele é que decide a paz e a guerra e controla as leis. Ele é o rei em tudo, menos no nome. Então observem o poder dessa família, né? Como o negócio bancário ele era lucrativo e começou a desenvolver de uma forma assim exponencial. Então pelo vídeo de hoje é só, pessoal. Eu quero agradecer mais uma vez vocês estarem assistindo os nossos vídeos. Peço mais uma vez que vocês se inscrevam no nosso canal, apertem o sininho aí, compartilhem, comentem e mais uma vez obrigado, fique com Deus e até mais.